Aqui, PowerPoint, pronto. Pronto. Aqui nós temos um desenho de uma mitocôndria, tá vendo aí? Essa mitocôndria aí está dentro das células. Dentro. Na parte interior da célula. E é a coisa mais importante de uma célula. Essas estruturas aí, azulzinhas que estão aí, são as mitocôndrias. Cada célula possui 100, 200, 300 mitocôndrias, a depender da necessidade que a célula vai ter de energia. Então, por exemplo, as células do coração, células do cérebro, células do fígado, que precisam de muita energia, vão ter mais mitocôndria. E a mitocôndria é fundamental para o controle de toda a vida celular e não apenas para produzir energia. E quando a mitocôndria sofre danos, tá? Quando ela começa a se danificar, então, de 150 mitocôndrias que tem numa célula, 95 estão completamente destruídas. Daí a célula pode se tornar uma célula cancerígena. Essa é a origem do câncer. E aí o que é que acontece? Ela passa a não mais realizar o chamado ciclo de Krebs e ela passa a fermentar. Ela cria muito mais receptores na membrana para captar glicose. A célula cancerígena é louca por açúcar, saiba disso. E ela começa a se reproduzir sem parar. Então, a célula cancerígena, uma vez formada, ela começa a se reproduzir. De uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira oito, de oito vira 16, assim vai. Sem parar, sem freio. E aí essa célula começa a formar um tecido anormal. Um tecido doentio, anormal, que nós chamamos de cisto, nódulo e depois o tumor. E o tumor termina virando maligno. O tumor maligno é quando essas células crescem tanto que formam um tecido anormal enorme, chamado tumor cancerígeno, tá? Então essa é a causa do câncer. Então você entendeu o seguinte, você tem que entender que o câncer é formado a partir de uma única célula, tá? Ele se forma a partir de uma única célula, essa célula se torna cancerígena, começa a crescer, se reproduzir sem parar, tá? Para que ela se reproduza, é preciso que você tenha um ambiente no corpo intoxicado e inflamado. Quanto mais o teu organismo estiver inflamado, mais o câncer vai se desenvolver. Mas quando uma célula cancerígena surge, e surge em qualquer pessoa, em todos nós, o nosso sistema imunológico vai lá e destrói ela. Graças a Deus. Então, vamos entender uma coisa agora, presta bem atenção nesse momento agora, entenda agora nesse momento, que o que eu vou falar é muito importante, tá? Esse momento agora é de extrema importância, presta atenção. É muito importante mesmo. Para que surja o câncer, você precisa estar com o teu organismo oxidado, inflamado e o teu sistema imunológico ruim. Pronto, eu cheguei aqui no ponto mais importante dessa aula de hoje. A causa básica do câncer é um sistema imunológico debilitado, que não consegue pegar essas células que vão se formando e destruir. Porque é o seguinte, se a célula cancerígena se formar e o sistema imunológico destruir, acabou. Pronto, está resolvido o problema. Zero bronca, né? O câncer não se desenvolve, ele não cresce. Mas, se você tiver uma célula que cresça e o sistema imunológico não conseguir destruir, aí o bicho pega, tá? Então, se você tem um ambiente oxidado com pouco antioxidante, um corpo com o estresse oxidativo, você também vai ter problemas. E aí o câncer vai crescer também. E se o teu corpo estiver inflamado, o câncer cresce também. Então, são esses três problemas básicos que geram o câncer. Inflamação, imunidade ruim, baixa, fraca e o ambiente oxidado. Pronto! Cheguei no ponto mais importante do vídeo de hoje. Agora, nós vamos para a solução. Qual seria a solução? Você preencher o teu corpo de alimentos que têm muitos antioxidantes, que são anti-inflamatórios e que estimulam o teu sistema imunológico. Essas três coisas. Então, alimentos que desinflamam o corpo, que estimulam o sistema imunológico, tá? Que estimulam o sistema imunológico e que são antioxidantes poderosos, vão prevenir o câncer. E daí temos uma coisa importantíssima aí. Presta bem atenção. Proteção da mitocôndria. Quanto mais as mitocôndrias das células estiverem protegidas, mais você vai estar protegido do câncer. Isso é prevenção real.
O que eu estou falando aqui, gente, é verdadeiro e é comprovado cientificamente. Dr. Thomas Seyfried tem um livro sobre isso maravilhoso, tá? Estamos com um problema técnico aqui no YouTube, olha, complicado, viu? Vai ter uma parada aí de vez em quando, mas fazer o quê, né? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Vamos então às 30 frutas e verduras. 30 frutas e verduras que vão ajudar você a prevenir o câncer. Primeira delas, a graviola. Nossa, a graviola, gente, é um espetáculo. Espetáculo da natureza. Ela é uma fruta que já foi muito estudada para câncer, tá? E ela tem mais de 212 fitoquímicos. 212 fitoquímicos, tá? 212, que vão atuar contra o câncer. São alcaloides, esteroides, flavonoides, substâncias químicas anticancerígenas. Então você comer um bom pedaço de graviola, você consumir um suco da polpa da graviola, você está combinando aí várias substâncias químicas que atuam contra o câncer. São anticancerígenos. Porque elas vão ter um efeito anti-inflamatório, vão ter um efeito anticancerígeno, vão ter um efeito de proteção à mitocôndria, por conta desses antioxidantes maravilhosos, tá? Então, primeira grande fruta, graviola, já é comprovado cientificamente, tem muito estudo científico sobre isso, e nós aqui do Brasil somos muito agraciados por isso. Agora, essa química foi toda estudada, que tem na fruta da graviola, na folha da graviola também, mas por que os oncologistas não usam? Porque não existe interesse de ganhar dinheiro, é só isso, tá? Vamos pro segundo tipo de alimento, o açafrão da terra, que é um tempero. É aquela raiz que tem aquele pozinho laranja escuro, bem bonito, brilhante, parecendo uma coisa dourada, né? E que é um tempero maravilhoso que é muito usado na Índia, inclusive. Então, o açafrão da terra, ou cúrcuma, é a mesma coisa. Ela atua como um anti-inflamatório muito, mas muito potente. Então, tem efeito anti-inflamatório e efeito antioxidante poderosíssimo. Então, a gente já falou sobre isso. Se você tem anti-inflamatório e você tem antioxidante, você previne o câncer. Tá? Porque o câncer não cresce num ambiente que está desinflamado. O câncer gosta de ambiente que está inflamado, ambiente celular inflamado. Ele adora. Então, o açafrão da terra é altamente anticancerígeno. E o pessoal usa muito na Índia, a Índia usa muito açafrão da terra e por esse motivo tem um dos menores índices de câncer do mundo, tá? Terceiro alimento, uva. O que a uva vai ter que vai ser anticancerígena? Antioxidante, o resveratrol. Anti-inflamatório, resveratrol. É como eu falei, anti-inflamatório, antioxidante, tá? Anti-inflamatório, antioxidante. E que aumenta a imunidade, vai prevenir o câncer, tá? Uva tem resveratrol, principalmente a uva roxa, você vai comer, pode mastigar algumas sementes, esse resveratrol vai ser antioxidante e vai proteger você do câncer. Quarto alimento, os vegetais crucíferos, couve-folha, brócolis, couve-flor, porque esses vegetais têm os glicosilatos, que são substâncias químicas anticancerígenas. Uma delas, mais conhecida, é o 3-indolcarbinol. Maravilhoso, tá? Quando você consome, por exemplo, 2, 3 vezes por semana o brócolis, você está consumindo um alimento anticancerígeno. Vamos para o quinto alimento, morango. Nossa, o morango é maravilhoso. Sabe aquela cor vermelha do morango? Ali tem licopeno, ali tem também os antioxidantes naturais, os beta-carotenos. Então, aqueles antioxidantes do morango são poderosos para prevenir o câncer também, tá? O blueberry é o sexto alimento. Blueberry é o mirtilo, que também tem a cor escura, também tem resveratrol e tem as antocianinas, que são flavonoides antioxidantes. Então a gente sempre volta para essa questão de ser anti-inflamatório, antioxidante e imunoestimulante. E protetor da mitocôndria. Se tiver esses 4 requisitos, vai ser anticancerígeno. De verdade.
Vamos para o próximo. Sétimo alimento. Esse aqui eu sou apaixonado, maravilhoso. É o azeite de oliva extra virgem. Você que está aqui me escutando, está usando o azeite de oliva todo dia? Você está consumindo o azeite de oliva na sua comida todos os dias em grande quantidade, em boa quantidade? Se está fazendo isso, põe teu comentário aqui embaixo. Qual é a marca de azeite que você utiliza? Põe aqui embaixo nos comentários. Olha, o azeite de oliva, gente, é um espetáculo, eu como todo dia bastante. Ele é um anti-inflamatório muito potente, antioxidante muito potente, muito, imunoestimulante. Ele tem as 3 coisas anticancerígenas. Além de fazer bem para muito mais coisas, o azeite de oliva vai proteger você do câncer. Tá? Tem o ômega 3 que também protege do câncer, desinflama. Lembra que tudo que for natural e que seja dieta anti-inflamatória vai proteger você do câncer. Tá? Então, uma marca de azeite muito boa é a Andorinha Orgânica. Excelente, tá? Eu gosto muito. Você compra pelo Mercado Livre. Andorinha Orgânica. É muito forte, muito bom e tem cheiro de azeitona, que é o cheiro correto do azeite, tá? Bem, vamos lá. Próxima fruta, a 8ª, a romã. Agora, gente, você está aí com papel e caneta anotando. Pega lá papel e caneta e anota tudo isso. Eu vou repetir. Graviola, o açafrão da terra. Terceiro, uva. Quarto, vegetais crucíferos como brócolis, couve-folha, couve-flor. O morango. O blueberry, que é o mirtilo. E sétimo, azeite de oliva. Anota aí bem direitinho, pega um papel e uma caneta, vai anotando para você colocar esses alimentos na tua vida. Vamos trabalhar a prevenção, gente. Cuidar da saúde é muito mais fácil do que ter depois de cuidar da doença. Olha lá. Romã, um potente antioxidante, uma das frutas mais antioxidantes que existem. É a romã, tá? Romã tem esse efeito antioxidante e anti-inflamatório, anticancerígeno, tá? 9ª fruta, o tomate. O tomate, ele é uma fruta. Você que pensava que não era. Você que está me escutando agora achava que o tomate era uma fruta ou uma verdura. Põe aqui teu comentário, pois o tomate é uma fruta. É uma fruta muito boa, só que não é fruta doce, né? O tomate, ele tem licopeno, que é um antioxidante poderoso, um carotenoide maravilhoso, que vai atuar de uma forma fantástica sobre o câncer de próstata, prevenindo o câncer de próstata. Qual seria a melhor maneira de você consumir o tomate? Na forma de molho de tomate, mas não esse molho industrial. Tem que ser o molho de tomate fabricado na tua casa, ou natural, que não tenha conservantes, que não tenha açúcar, entendeu? Nas casas de produto natural, você encontra o molho de tomate orgânico natural. Existe sim, é um pouco caro, mas vale a pena você investir, tá? Principalmente se for homem, se tiver próstata, vale a pena investir nisso aí. Qual seria então o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? O 10º alimento, o limão. O limão tinha que estar nessa lista, né, gente? O limão é altamente anticancerígeno, porque ele tem, em primeiro lugar, a vitamina C, que é antioxidante. Já começa por aí. Em segundo lugar, na casca dele tem flavonoides, incluindo-se aí o limoneno, eu já falei sobre ele aqui no canal, e por esse motivo é importante você fazer o limão com a casca. Então pega um limão, corta no meio, põe no liquidificador, água, um copo de água, bate tudo bem forte e coa. Pelo amor de Deus, não vai deixar de coar. Coa o suco e toma o suco. Pode ser depois do almoço, geralmente de barriga cheia, com alguma comida, tá? Não é bom de barriga vazia. É altamente anticancerígeno, tá? Vamos para o 11º, o gengibre. Você pode colocar o gengibre como tempero, não precisa abusar dele. É aquela raiz que você corta um pedacinho, você pode colocar na tua comida. Ele vai ser importante para evitar câncer de cólon, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de pâncreas. Ele tem o gingerol e o 6-chogliol. São duas substâncias químicas que vão atuar como anticancerígenas potentes e anti-inflamatórias também. Agora eu pergunto a vocês, por que o médico não prescreve gengibre para o seu paciente que tem essa substância, o gingerol, mas seria capaz de
prescrever um gingerol na forma de comprimido? Qual é a diferença que tem? Para mim, nenhuma. Faça do teu alimento o teu remédio, falou Hipócrates, né? Então vamos lá, continuando. 12º alimento, o kiwi. Gente, o kiwi. O kiwi é um espetáculo da natureza. É uma fruta maravilhosa, tem muita vitamina C. Isso aí, a vitamina C, ela destrói célula cancerígena, ela é antioxidante e estimula o sistema imunológico, as três coisas, tá? E o kiwi tem outro detalhe aí que é fundamental para o câncer, que protege a mitocôndria, que é a vitamina PQQ. A vitamina PQQ. Já ouviu falar? Se você já ouviu falar ou nunca ouviu falar da vitamina PQQ, coloca o teu comentário aqui. O nome dela é meio esquisito, é pirroloquinolina quinona. Foi a última vitamina descoberta pela ciência. A vitamina PQQ. Ela é uma vitamina muito importante porque ela atua na mitocôndria, promovendo um renascimento das mitocôndrias, a gênese mitocondrial, a criação de novas mitocôndrias. E quanto mais mitocôndria uma célula tiver, e quanto mais essa célula tiver as mitocôndrias funcionando bem, menor vai ser a probabilidade dessa célula virar uma célula cancerígena. Mitocôndria boa, funcionando bem, não dá câncer. O câncer vem da mitocôndria destruída, eliminada, uma célula com pouca mitocôndria, quase nenhuma. E o PQQ, além de melhorar o funcionamento da mitocôndria, protege ela, tá, dos danos e cria novas mitocôndrias. Então é totalmente anticancerígena essa vitamina. E está no kiwi, tá bom? Vamos para o 13º. A moringa oleífera, aquela folhinha, né, que tem muita proteína, que os vegetarianos gostam. A moringa oleífera tem propriedades antiproliferativas. O que é isso? Antiproliferativa. Eu falei para vocês que a célula cancerígena, ela precisa crescer, ela precisa se reproduzir, e ela faz isso sem parar. Isso chama-se proliferação, vai crescendo. Vai formando um tecido anormal, um órgão anormal, que é o tumor. Beleza. Então, isso é proliferação. E a moringa tem propriedades que vão impedir, vão bloquear esse crescimento do tumor, tá bom? Não, o tumor não prolifera com a moringa oleífera. 14º, a goiaba. Fruta maravilhosa, goiaba espetacular. E por que a goiaba é boa? Porque ela tem muita vitamina C, eu já falei aqui, e ela tem também a quercetina. Quercetina e licopeno. A quercetina e licopeno são dois flavonoides, dois carotenoides, antioxidantes, anti-inflamatórios, e por isso vão detonar câncer, tá? Vamos para o 15º, o coentro. Vai anotando aí. O coentro tem um elevado poder antioxidante. Tudo que é antioxidante, anticancerígeno. A regra é essa. E, além disso, o coentro faz uma coisa muito especial, desintoxica. Lembra, quanto mais um corpo estiver desintoxicado, menos o câncer vai ter força para se desenvolver, tá? Então o coentro desintoxica o corpo, principalmente dos metais pesados, tá? Agora vamos para o 16º alimento, as nozes. Isso, gente, as nozes borboleta, maravilhosas. Eu sou apaixonado. A comida que o pessoal come somente no Natal, aqui no Brasil, no Ano Novo, e que deveria comer todo dia, né? O pessoal lá do Mediterrâneo, lá na Europa, come todos os dias. E por esse motivo, os índices de câncer lá são muito baixos. Lá na região do Mediterrâneo. Então as nozes também têm poder antioxidante grande e são anti-inflamatórias. Essa é a base da coisa. Vamos para o 17º alimento, espinafre. O espinafre é aquela folhinha maravilhosa, super forte, muita proteína e tem a luteína e zeaxantina. Luteína e zeaxantina são dois carotenoides também antioxidantes poderosos. Vai diminuir a chance de câncer muito. 16º, 7º, 8º, 18º alimento, abacate. O abacate não poderia faltar nessa lista, né, gente?
Abacate, vai anotando aí. O abacate, ele tem também luteína e zeaxantina, tem ômega 3, tem vitamina E, ponto, chegou no ponto aí. A vitamina E é uma das mais poderosas vitaminas anticâncer que existem. E ela está presente nas gorduras saudáveis. Está aí esse mau serviço que a medicina tradicional faz em relação às gorduras. Fazendo as pessoas não comerem as gorduras boas, de qualidade, que tem vitamina E, e ficam com menos vitamina E e aumenta a chance de câncer. Tá? Gordura saudável é boa para a saúde da gente. O abacate tem vitamina E, que é anticancerígena. 19º alimento, peixe. Peixe é muito bom para câncer, porque o peixe tem ômega 3. Por que o ômega 3 é bom para câncer? Porque o ômega 3 é poderoso anti-inflamatório. Nós já vimos no vídeo hoje, né? Anti-inflamatório. Se uma substância for anti-inflamatória, for antioxidante, tá? Antioxidante, anti-inflamatória, e ela aumentar a imunidade, essa substância vai prevenir o câncer. Vou repetir. Se uma substância qualquer, um alimento qualquer, tiver propriedade anti-inflamatória, tiver propriedade de aumentar a imunidade, tá? Aumentar a imunidade e ser antioxidante ao mesmo tempo, ela vai prevenir o câncer. Ponto. E nós temos aqui, no caso do peixe, o ômega 3. O ômega 3 é anti-inflamatório top, natural. Ele vai bloquear as reações químicas da inflamação crônica. Então é muito importante, uma pessoa não se livra da inflamação crônica se não consumir regularmente o ômega 3. Não vai conseguir, tá? E o peixe tem. Quais são os peixes? A cavala, a sardinha, o atum. E agora vamos para o 20º alimento, o alho. O alho é anticancerígeno, coloca aí no teu tempero, porque ele vai ter alicina. A alicina é um composto anticancerígeno, principalmente para o câncer de estômago. Então alho aí é mais um aliado, tá? Além do que o alho também é anti-inflamatório, viu? 21º, cenoura. Por que a cenoura ela é anticancerígena? Porque a cenoura tem beta-caroteno. É riquíssima em beta-carotenos, luteína, zeaxantina e outros beta-carotenos. E os beta-carotenos são potentes antioxidantes. Chegou na equação dos 3, tá? Próximo, esse aí, muita gente pensa que é remédio, mas eu considero um alimento. Anota aí, o 22º, própolis. Gente, o própolis é fabricado pela abelha, eu fiz um vídeo maravilhoso sobre o própolis essa semana aí. Tá ótimo esse vídeo. E o própolis, ele aumenta, ele faz as 3 coisas. Ele é tão poderoso contra o câncer, para prevenir o câncer, que ele faz as 3 coisas que eu falei aqui, que são potentes anticancerígenas. Que é, ele é anti-inflamatório, ao mesmo tempo ele é anti-inflamatório, ele estimula a imunidade, então se tiver alguma célula cancerígena se formando ali, o sistema imunológico vai lá e detona ela. E por último, ele é antioxidante também poderoso. Então, o própolis tem as 3 características principais de um alimento anticancerígeno, tá? Vamos para o 23º, beterraba. Beterraba também é muito antioxidante, aquela coisinha vermelha dela, as antocianinas. Tem um aminoácido chamado betalaína e aquelas antocianinas que dão aquela cor vermelha para a beterraba. É antioxidante, é anticancerígeno. Castanha do Pará, também é o próximo da lista, 24º. Por que a castanha do Pará é tão boa para o câncer? Porque a castanha do Pará embananou. Porque a castanha do Pará tem selênio. O selênio é um mineral que está presente em grande quantidade na castanha do Pará, por esse motivo você não deve consumir mais do que 3 por dia, não pode, senão você pode se intoxicar de selênio, tá? Então 3 castanhas do Pará por dia, no máximo, não pode mais do que isso. E se já estiver tomando selênio como suplemento, não pode comer castanha do Pará, tá? Então, o selênio, ele vai ser potente anticancerígeno. Pesquisas científicas já comprovaram que em terrenos que tem mais selênio, a população daquele local tem menos câncer. Porque o selênio, ele desinflama, ele é anti-inflamatório natural, e ele também aumenta a imunidade, ele estimula o sistema imunológico.
Agora vamos para o 25º alimento. Esse é um fermentado. Chama-se queijo de soja, o tofu. T-O-F de faca, U. Tofu. O tofu, ele vai conter os fitoestrogênios, tá? Os fitoestrogênios que vão combater a ação dos estrogênios naturais que podem dar câncer. Excelente para isso aí. E agora nós vamos para o 26º alimento. Esse muita gente vai gostar, mas não vai gostar depois que eu falar a verdade. O chocolate. Mas não é esse chocolate que você tem por aí na tua quitanda da esquina da tua casa ou no posto de gasolina que você vai colocar a gasolina lá na loja de conveniência. Não é. Esse chocolate lá é um chocolate fake. Eu estou falando do chocolate meio amargo, com cacau acima de 70%, sem açúcar e sem margarina. Existe o Only For, em inglês, Only For, que é um chocolate muito bom, tá? Que tem somente 4 ingredientes naturais, é muito bom. O chocolate, ele possui polifenóis, que são os flavonoides, as catequinas, com elevadíssimo poder antioxidante. Então, antioxidante bloqueia câncer. 27º alimento, canela. A canela também é antiproliferativa. Coloca uma canelazinha aí como tempero no teu alimento. Faça do teu alimento o teu remédio, principalmente preventivo, tá? A canela bloqueia o crescimento dos tumores. A canela bloqueia, é antiproliferativa. Se uma célulazinha cancerígena surgir ali, a canela vai... cresça não, viu? Pare aí. Aí vai chegar o macrófago para te comer já já. Para te devorar. E aí, gente, nós vamos para 28º, 29º e 30º. E aqui